Boa noite, estimados telespectadores. No início desta semana, chamou a minha atenção um texto que fala sobre o sucesso de Singapura como um exemplo de como fazer as coisas certas pode levar um país ao desenvolvimento. E é verdade, o país prosperou com estabilidade política, investimento em educação, abertura ao comércio e combate à corrupção. Tudo isso foi feito sob o braço forte de um líder visionário e tecnocrata. Mas é importante lembrar que essa narrativa, embora inspiradora, pode ser enganosa se interpretada de forma simplista. Fazer a coisa certa não garante o sucesso. A história está cheia de exemplos de países que adoptaram boas práticas e ainda assim enfrentaram dificuldades por razões fora do seu controle. A própria Singapura, mesmo com a liderança de Lee Kuan Yew, o tal ditador benevolente, poderia ter fracassado. Bastaria, por exemplo, que tivesse ocorrido um conflito regional envolvendo os seus vizinhos, como a Indonésia ou a Malásia, ou que o fluxo de comércio global tivesse se retraído, ou ainda que a sua população multiétnica, portanto malaios, chineses e indianos, rejeitasse o modelo autoritário adotado, provocando instabilidade interna. O sucesso, portanto, não foi apenas fruto de boas decisões, mas também de condições externas favoráveis e, sejamos francos, de uma boa dose de sorte histórica. Essa constatação leva-nos a uma reflexão mais profunda sobre o modo como pensamos o desenvolvimento. Há uma tendência comum de julgar decisões com base nos seus resultados. Se um país é bem-sucedido, supõe-se que tudo o que ele fez foi correto. Se fracassou, então deve ter feito tudo errado. Mas essa lógica é problemática. Ela ignora o processo, desconsidera os riscos assumidos e muitas vezes negligencia fatores externos que nada têm a ver com a qualidade das decisões internas. Avaliar políticas apenas pelos seus desfechos e não pelos princípios e critérios que as orientaram é cair no chamado viés do resultado, e esse viés produz distorções perigosas. Um dos exemplos mais preocupantes dessa distorção é a ideia de que a ditadura pode ser um caminho alternativo para a prosperidade. Essa é uma ilusão recorrente e, na maioria das vezes, equivocada. Graça no nosso país, onde gente normalmente lúcida entretém facilmente esse tipo de ilusões. Essa gente olha para a China, por exemplo, e vê nela a prova dos 9 dessa crença. Mas não olha para a Rússia que, apesar de ser um regime autoritário, não registra os mesmos níveis de crescimento econômico que a China. O PIB russo é quase do nível de Portugal. A experiência concreta de muitos países mostra que regimes autoritários raramente trazem desenvolvimento duradouro. Pelo contrário, sufocam a inovação, destroem instituições, concentram poder e perpetuam desigualdade. Em vez de progresso, produzem medo, ineficiência e atraso. A promessa do autoritarismo raramente é cumprida e, quando é, vem a um custo humano e social altíssimo. E é aqui que chegamos à questão mais importante. A razão para fazermos a coisa certa, combater a corrupção, investir em educação, respeitar as instituições, não deve ser apenas a esperança de que isso nos trará prosperidade. Deve ser, acima de tudo, porque a alternativa é moralmente inaceitável. Fazer o certo é um compromisso com a dignidade, com a justiça e com a liberdade, não um mero cálculo de retorno econômico. O progresso é desejável, claro, mas ele deve ser consequência e não justificativa daquilo que é moralmente correto. Quando invertemos essa ordem, passamos a justificar qualquer meio pelo fim. Se acreditamos que o desenvolvimento justifica tudo, abrimos espaço para abusos, autoritarismos, supressão de direitos, tudo em nome de uma prosperidade que muitas vezes nem chega. Uma sociedade verdadeiramente desenvolvida não é apenas rica, ela é justa, livre e respeita os seus cidadãos. O progresso que vale a pena é aquele que nasce de escolhas morais corretas, não aquele que serve de desculpa para abandoná-las. E é por isso que, ao olharmos para o nosso próprio país, é crucial manter esse princípio em mente. Esta semana, nós vimos o presidente da República encontrar-se com um candidato derrotado. É um gesto importante, sem dúvida, mas é legítimo questionar até que ponto esse diálogo revela um compromisso verdadeiro com uma visão de desenvolvimento baseada em escolhas morais corretas. Quando ouvimos os comunicados de imprensa e os discursos públicos que saem desses encontros,
devemos nos perguntar: há neles um projeto político claro, centrado na justiça, na verdade e no bem comum? Ou estamos apenas diante de mais um exercício de equilíbrio entre interesses imediatos? Porque fazer política num país que precisa tanto de progresso é mais do que reconciliar partes, é escolher o caminho certo, mesmo quando ele não serve a conveniências de curto prazo. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.